Olá, seja bem-vindo ao TI Academy. Vamos ao nosso curso de JavaScript. Meu nome é Fábio Gomes Rocha, serei o instrutor de vocês. Para mais informações, acesse www.tiacademy.com.br ou nos envie um e-mail professor@tiacademy.com.br. Bom, qual é o objetivo deste curso? O objetivo é capacitar o aluno para a utilização da linguagem de programação JavaScript no desenvolvimento de sites dinâmicos. O aluno que deseja se aperfeiçoar nessa profissão de designer é o nosso público-alvo e na parte de programador web. O pré-requisito é que tenha um conhecimento de HTML e é desejável que tenha o curso de lógica de programação ou noções de lógica de programação. Bem, vamos entender um pouquinho sobre o JavaScript. O JavaScript tem origem numa linguagem chamada LiveScript, que foi criado por Brendan Eich na Netscape. A Netscape era a produtora do Netscape Communicator, que era o navegador mais utilizado da época, e foi criado o LiveScript como uma linguagem para dinamizar os sites. Posteriormente, foi renomeado a linguagem para JavaScript devido ao sucesso do Java, que surge aí como grande linguagem da internet em 1995. O problema do JavaScript inicialmente era a padronização, já que foi criado pela Netscape, a Microsoft também criou o próprio JScript dela, que não eram compatíveis as duas linguagens. Por causa disso, a ECMA propôs aí em 96 a criação do padrão e esse padrão neutro foi lançado em julho de 1997, denominado como ECMAScript. Atualmente, é possível utilizar o JavaScript em conjunto com XML, CSS e outras tecnologias. O Ajax é um exemplo do uso de JavaScript dinamizado com XML. Nós chegaremos a ver um pouco de Ajax ao final deste curso. Bem, o JavaScript. Os programas feitos em JavaScript permitem uma manipulação de quase tudo que você tem no browser, desde a validação de formulário, muito utilizado aí para verificar se foi digitado componentes, apresentação de novas janelas, criação de camadas, até alguns pequenos jogos. A tecnologia JavaScript é uma tecnologia client-side, ou seja, ela não roda no servidor, ela vai rodar diretamente no cliente. Então, ela não permite a manipulação, por exemplo, de banco de dados, já que ela está na máquina do cliente. Ela tem uma certa semelhança ao Java, no que diz respeito a algumas sintaxes, essa parte eles são um pouco parecido. Ele tem uma independência de formatação, espaçamento, é uma linguagem interpretada, ou seja, ela não gera um programa, ela é interpretada em tempo de execução, então o usuário consegue visualizar o que foi feito, se ele pedir para visualizar, e também é portável, já que ela roda independente aí de máquina, pode rodar no computador com Windows, com Linux, basta ter um navegador, ou seja, um browser que seja compatível com JavaScript. A primeira coisa a saber aí antes de desenvolver JavaScript é que é uma linguagem case sensitive. O que isso quer dizer? Ela é semelhante a linguagens como Java, como linguagem C e C++. Ela diferencia maiúsculo e minúsculo, ou seja, se o item é para ser escrito em minúsculo, ele é minúsculo e não pode ser digitado em maiúsculo. Caso contrário, vai ser dado um erro ou não vai ser feito aquela tarefa. Bom, os códigos JavaScript podem ser colocados em qualquer lugar, isso é uma grande vantagem. Mas para que fique organizado, ou seja, depende de vocês como programadores organizar essa codificação e para facilitar a manutenção é indicado que esse código seja colocado ou em um arquivo externo ou dentro da tag read aí que fica criado com a tag script. Dessa forma, você inicia script, termina com script e ao final de cada linha, assim como em linguagem C e em Java, termina-se a instrução com um ponto e vírgula. Vamos aí a visualização como seria. HTML, read, aí depois tem script, language, indicando qual é a linguagem de script que eu vou usar. Nesse caso, JavaScript. Faço toda a codificação, termino com /script e aí faço o meu HTML normalmente. Vamos a um exemplo. Aqui nós temos o primeiro exemplo utilizando o alert. O alert aqui que nós estamos colocando, lembre-se, aqui está escrito em maiúsculo. Dessa forma não vai rodar, ele tem que estar todo em minúsculo. Ok? O alert exibe uma janela com essa mensagem que está dentro aí do parênteses.
Vamos aí fazer uma prática para que vocês visualizem isto, tá? Nós vamos utilizar aqui no curso o N++, o Notepad++. O Notepad++ permite que eu faça o código, é um editor livre, gratuito, aliás, e que tem uma extensão muito grande de suporte à linguagem, permitindo que fique colorido. Aqui vocês podem ver como está a minha codificação. Ok? Ela suporta, se vocês olharem entre as linguagens, ele suporta o JavaScript, por isso que a codificação está colorida. Eu vou aqui fazer uma organização para que vocês visualizem. Não é obrigatória essa formatação, mas fica muito melhor de se visualizar. Ok? Quando eu faço aqui o alert, notem que está tudo em minúsculo, a mensagem pode ser maiúsculo ou minúsculo, desde que esteja entre aspas dupla. O alert, quando eu pedir para executar, o que vai acontecer? Ele vai exibir aqui uma alerta, uma janela independente com esta mensagem, que é a primeira mensagem. Para executar dentro do Notepad++, basta primeiro ter que ter salvo, lembrando que aqui tem que ter salvo como HTML ou dos formatos suportados pelo navegador. Para executar, eu clico em executar e launch em Firefox ou launch em Internet Explorer. Isso aqui vai depender muito aí do seu navegador. No nosso caso, eu vou usar o Internet Explorer, ou Firefox, desculpe. Clico aqui e ele vai rodar. Quando ele abrir, aqui vai ser exibida essa aqui, ó, primeira mensagem, que é o alert. Uma outra dica que toda vez que eu rodar aqui o código, ele vai exibir novamente esse alert aqui. Tá? Se eu abrir no navegador Internet Explorer, ele deve fazer a mesma funcionalidade, ok? Bom, finalizamos aqui nossa primeira aula. Não esqueça de acessar o ambiente e pegar as dicas adicionais, a apostila e o material adicional. Muito obrigado e até mais.